Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Stephanie Rezende da Silva e sou discente do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberaba. Faço parte do Núcleo de Pesquisa e Estudos Avançados em Nutrição Vegetal e Fertilidade do Solo, NutriFert, coordenado pelo professor Valdeci Uriori Júnior. Hoje vim apresentar para vocês o trabalho que vem desenvolvendo a curva crítica de diluição de nitrogênio para o capim braquiária, determinação e validação. Ei, você sabe me dizer quais são os métodos para diagnosticar a disponibilidade de nitrogênio nas plantas? Não? Então vai aí uma explicação. A análise de solo para esse elemento não tem sido eficiente na previsão da disponibilidade de nitrogênio às plantas. Sendo assim, a análise desse nutriente na planta ganha importância. O diagnóstico mais utilizado é dado pela interpretação do resultado analítico pelo critério da faixa de teores adequados. Entretanto, como a concentração de nitrogênio nas folhas diminui com o tempo, a validade dessa faixa na avaliação a qualquer momento do ciclo da planta é questionável. Então, qual método poderia ser utilizado? A curva crítica de diluição de nitrogênio. À medida que as plantas crescem e acumulam massa, o teor de nitrogênio na planta diminui, mesmo quando não há suprimento desse elemento. Esse fenômeno ocorre devido ao alto sombreamento das folhas e mudança na relação folha-como. Uma vez que a concentração de nitrogênio na parte aérea diminui, à medida que as plantas acumulam massa seca e que as plantas têm característica de absorver mais nitrogênio do que o necessário, é possível determinar uma concentração mínima desse nutriente que proporciona a máxima produção de massa seca. Mas como saber o estado nutricional da planta? Esta curva permite distinguir três situações nutricionais: deficiência de nitrogênio, quando os valores estão abaixo dela, excesso de nitrogênio, que é o consumo de luxo, quando os valores estão acima dela, e uma nutrição nitrogenada ótima, quando os valores estão sobre ela. E vale ressaltar que esse método possui características desejáveis, pois é estável ao longo do tempo, entre cultivares da mesma espécie, independente do manejo adotado. Mas qual é a implicação prática da diagnose nutricional nitrogenada? Você sabia que o Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo? Pois é, são aproximadamente 220 milhões de animais, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E você sabe qual é o principal alimento desses animais? As plantas forrageiras, e o capim braquiária é o mais utilizado. Essas plantas apresentam elevada produção de biomassa e, em condições favoráveis de ambiente, como temperatura, umidade, precipitação, o que mais limita seu desenvolvimento é a disponibilidade de nutrientes, sobretudo nitrogênio. A baixa disponibilidade desse elemento resulta em uma menor produção de massa pelas forrageiras. Assim, o produtor tem que diminuir a taxa de lotação animal, o que consequentemente resulta em uma baixa rentabilidade do empreendimento. Além disso, o prolongamento excessivo do período de deficiência determina a degradação da pastagem. Desse modo, o fornecimento de nitrogênio às plantas se justifica e, para evitar esses efeitos negativos da deficiência, a primeira medida é realizar o diagnóstico nutricional. Diante disso, o objetivo do trabalho foi estudar a curva crítica de diluição de nitrogênio para o capim braquiária. E você quer saber como isso foi feito? O experimento foi conduzido por durante 3 ciclos no IFTM Uberaba, em uma pastagem de capim braquiária já implantada em um latossolo vermelho distrófico de textura média. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com 4 repetições. Os tratamentos consistiram-se de doses de nitrogênio 0, 50, 100, 150, 200 e 250 kg por hectare, na forma de ureia aplicada uma única vez. Essa aplicação ocorreu logo após o corte de uniformização das plantas e junto com a adubação de manutenção de fósforo e potássio. Após as plantas cobrirem cerca de 80% da área da parcela, deu-se início às coletas da parte aérea das plantas para determinação da produção de massa seca e teor de nitrogênio. Ao todo foram realizadas 21 coletas. As plantas foram amostradas cortando-se a 5 centímetros de altura. Para se obter os pontos críticos, ajustou-se a uma equação linear descontínua aos dados de massa seca e teor de nitrogênio na parte aérea de cada amostragem. A esses pontos críticos, ajustou-se uma equação potencial, resultando na curva crítica de diluição de nitrogênio. Para validar a curva crítica que determinamos, utilizamos os valores de massa seca e teor de nitrogênio das amostragens, onde não se obteve uma concentração crítica de nitrogênio. Esses valores foram separados em limitantes, que deveriam estar abaixo da curva e não limitantes acima dela. A curva crítica de diluição de nitrogênio obtida neste trabalho, válida para o intervalo de massa de 2,2 a 11,1 toneladas por hectare, é a concentração crítica de nitrogênio igual a 30,6 multiplicando pela massa seca elevado a menos 0,46, onde o nitrogênio crítico é a concentração mínima de nitrogênio necessária à máxima taxa de crescimento da planta. 30,6 corresponde à concentração de nitrogênio na massa seca da parte aérea, igual a 1 tonelada por hectare, e menos 0,46 o modelo de diminuição da concentração de nitrogênio durante o crescimento das plantas. A curva conseguiu distinguir todas as situações de deficiência de nitrogênio, porém nem todas de suficiência de nitrogênio, resultando em uma eficiência de 84%.
Gostaria de agradecer a atenção de todos e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e ao IFTM. Muito obrigada e até mais.